Estamos estudando Atos dos Apóstolos. Lhe convido a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Não vou ler o texto todo. Lerei a partir do verso 23, mas falaremos do capítulo todo. Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, e estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Santo Deus, eterno Pai, que tua palavra hoje ecoe em nossas vidas, que a tua palavra hoje nos leve a considerar nossa posição, nossa vida, nossas atividades, nosso viver diante e segundo a tua palavra. Rogo-lhe ao Santo Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos corações, para qual razão o Senhor deseja de nós, para qual vontade o Senhor deseja que venhamos a caminhar e conduzir nosso viver. Ajuda-me, ó Deus, no anúncio da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo. Amém. O que significa seguir a Jesus Cristo para você? Muitas propostas se fazem hoje em dia sobre o sentido de seguir Jesus Cristo. O modelo mais em voga é de que hoje seguir Jesus Cristo é uma coisa boa. Você segue a Jesus e Ele te abençoa. Essa é o que todo mundo está buscando hoje em dia. Você segue a Jesus porque Ele vai te abençoar? Isso é uma faceta do Evangelho. É uma das menores facetas do Evangelho.
Eu trabalhei com lapidação. E eu me lembro quando a gente começava a lapidar uma esmeralda. Então, é um processo bem interessante que você pega a pedra, você divide aquela pedra, vê a claridade que aquela pedra tem, para você definir o tipo de lapidação que você vai fazer. E você então primeiro vai num tipo de um esmeril, que ele é um pouco mais grosso, que você vai fazer os primeiros moldes. E depois você vai para um esmeril mais fino, onde você vai fazer a lapidação e dar o brilho àquela pedra. Um processo muito interessante. E um dia eu fui conhecer um lapidário que lapidava diamante. E eu percebi que o sistema era diferente. Porque, primeiro, que o esmeril que partia, ele já era um esmeril já diamantado, ele tinha diamante. Porque era só o diamante que podia lapidar diamante. A esmeralda, o rubi, a safira, a ametista, o cristal, a turmalina, as outras pedras não. Só o diamante que pode lapidar o próprio diamante. A mensagem do Evangelho é nos mostrar justamente que existe alguém que quer lapidar as nossas vidas. E esse alguém é Jesus Cristo. E somente Ele é quem pode lapidar a minha vida e a sua vida para vivermos dentro da vontade e do querer do Senhor Jesus, do Senhor o nosso Deus. Por isso era necessário que Ele viesse à terra. A primeira parte do capítulo 4 nos mostra Pedro se justificando às autoridades e explicando às autoridades sobre isso. Explicando que Jesus Cristo veio para mostrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação, segundo a palavra de Deus, requer o diamante mais precioso, que é Jesus Cristo. Não é com qualquer esmeril, não é com qualquer pedra, é simplesmente o diamante mais precioso que pode lapidar a minha vida e a sua vida. Por isso que eu te pergunto, o que Jesus Cristo tem feito de diferença na sua vida? O que significa quando você fala que você crê a Jesus Cristo e que você confia em Jesus Cristo? Você consegue entender que você está dizendo que ao você crer a Jesus Cristo, você está sendo comparado àquele que é o ser humano mais perfeito, mais brilhante, mais claro, mais precioso de toda a humanidade? É Ele, é a Ele que você é comparado, é a Ele, é por Ele que você foi comprado, é Ele que deseja fazer uma obra completa na tua vida, não simplesmente uma obra, simplesmente de aparência, como é a ideia de um espírito religioso. Eu tenho uma aparência de crente, eu tenho um jeito de crente. E é tão interessante que quando você pega um brilhante, e você pega um cristal, você consegue ver claramente a diferença de um brilhante para um cristal. Quando você olha para o cristal, você vai ver o fundo. Ele vai passar, se você passar a sua mão, você vai ver o cristal. A mesma coisa acontece com uma turmalina, com uma água marinha. Mas você pega um brilhante e passa a sua mão no fundo, você não consegue ver o fundo do brilhante, porque o brilhante ele possui um próprio brilho. Por isso que Jesus veio, por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você entenda que você é pedra preciosa do Senhor, o nosso Deus. Amém? Você pode falar um amém verdadeiro? Você se entende como uma pedra preciosa de Deus. Você não é qualquer um. Por isso a sua vida não pode ser balizada por qualquer um.
por qualquer coisa. A sua vida tem como um referencial o diamante precioso de Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito dele. É você, você é comparado a ele, e todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, queridos? Então você não é mais qualquer um, e a sua vida não pode ser de qualquer jeito. É estranho algumas pessoas quererem se nivelar por baixo. Algumas pessoas quererem nivelar as suas vidas pelos padrões humanos, porque não conseguem entender essa preciosa salvação, essa preciosa obra da regeneração de Deus em nós. A regeneração nada mais é do que Deus lapidando você, que é um diamante dele, uma pedra preciosa dele, com o principal diamante dele, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? É Ele que está fazendo essa obra, é Ele que está operando essa obra por meio do Espírito Santo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você acha que Jesus iria sair de porta-bandeira numa escola de samba? Para depois falar que estava adorando a Deus? Como um tal pastor falou que estava fazendo aí? Você acha que Jesus pode ser comparado com um Messias humano? Você acha que o seu padrão moral de vida pode ser um padrão moral comparado ao padrão moral de Jesus Cristo? Você rebaixa o Evangelho ao quê? A qual moral, a qual ética, a qual padrão? E quando você rebaixa o Evangelho, você está se rebaixando você mesmo. Porque Jesus veio para nos dar a verdadeira vida. Fala comigo, Jesus veio para me dar a verdadeira vida. Fala isso com fé. Jesus veio para me dar a verdadeira vida. Fala isso com fé. É Ele, só Ele que pode te dar essa verdadeira vida. E essa verdadeira vida é vida plena, é alegria verdadeira, é amor verdadeiro, é satisfação completa. Não há alegria, satisfação, plenitude de vida fora de Jesus. Entenda isso nessa manhã, em nome de Jesus. Por isso que Pedro e João se levantam e vai anunciar o Evangelho. E quando eles anunciam agora, depois deles terem feito aquele milagre, terem presenciado aquele milagre do Espírito Santo que curou aquele aleijado, agora eles vão lá perante os sacerdotes chamam eles, e eles vão ser presos, e eles não negociam o Evangelho. Ao contrário, eles continuam anunciando e continuam falando. E eles continuam falando com toda a ousadia: nós seguimos algo que é muito mais precioso do que vocês seguem. O nosso reino é muito maior do que o Império Romano. A nossa alegria é muito maior do que as coisas deste mundo, do que as festas deste mundo, do que os prazeres deste mundo. Eles continuam pregando, e no verso 4 fala que diante daquelas pessoas, diante dos sacerdotes e das pessoas que estavam ali ouvindo a defesa dos apóstolos, 5.000 homens se converteram. Aí os sacerdotes ficaram malucos, porque eles pensaram o seguinte: Caifás, que aparece lá na narrativa quando nós vimos em João ano passado, Caifás agora, ele fica preocupado, ele fala: e agora, o que nós vamos fazer com esse povo?
A gente pensou que matando Jesus ia morrer o movimento deles, mas não morre. Não morre. Porque o que Jesus fez na vida desses homens, eles entenderam que foi uma obra perfeita de amor, foi uma obra profunda de significado, foi uma obra tão profunda e maravilhosa que transformou a vida deles. E porque transformou a vida deles, eles agora tinham uma razão para viver, e uma razão maravilhosa para se viver, que era viver agora para Jesus. E aí eles estão ali reunidos, ficaram com medo da perseguição, vem o Espírito Santo sobre a vida deles, e agora Deus já não está mais fora, não está a lugar nenhum, está dentro deles, e com a ousadia do Espírito Santo, eles começam a anunciar, começam a pregar. E agora as autoridades, versículo 5, falam que reuniram novamente ali Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que estavam ali, mandaram trazer Pedro e João e prenderam eles. Agora vocês são presos. Mas isso não os calou, eles continuaram a pregar. E eles, no versículo 5 fala: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Marca o versículo 12 na tua Bíblia e agora, em nome de Jesus: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Projeta lá para mim, Diogo, esse versículo. Eu quero que você leia esse versículo junto comigo. Olha o que Pedro diz para esses religiosos, e eu gostaria que você entendesse isso. A sua vida não pode ser nivelada por baixo. A sua vida não pode ser, você não pode viver a sua vida, você não pode ter perspectivas na sua vida por baixo, você não pode estar seguindo coisas que são menores, porque Deus te deu um presente maior que se chama Jesus Cristo, e Jesus Cristo é aquele que é capaz de fazer com que você conheça a verdadeira vida e a principal vida e a única vida que vale a pena ser vivida. É só Ele. Não tem outro, não tem outra proposta, não tem outra ideologia, não tem nada que pode ser maior do que Jesus Cristo. Atos 4:12, vamos falar juntos? Conseguiu achar? Atos 4:12, está pequeno. Está difícil. Por isso que eu falo para vocês trazerem a Bíblia. Cadê as Bíblias aqui que estão aqui presentes hoje aqui? Levanta a sua espada aqui. A gente levantando o celular. Não, cria vergonha na cara. Traz a Bíblia, em nome de Jesus. Vocês vão compartilhar esse versículo na sua rede social hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Vai enviar para os seus parentes. Quantos vão fazer isso em nome de Jesus? Poucos. Eu pensei que todo mundo ia levantar a mão. Você não está comigo não? Quantos vão fazer isso? Você que não quer ver eles sendo salvos e conhecendo a verdadeira vida? Vamos, Diogo. Esse é o versículo mais importante do capítulo 4. Colocou aí no PowerPoint? Está tentando, o computador não ajuda. Vamos junto aí comigo. Não há salvação, vamos juntos, igreja. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Só as irmãs. Os homens agora. Não há salvação em nenhum outro.
pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há, não existe, nunca existiu, nunca vai existir nenhum outro capaz de fazer algo, benefício na sua vida, que não seja Jesus Cristo. O único que é capaz de produzir benefício e transformação na sua vida é Jesus Cristo. Aí Pedro começa a anunciar e vai anunciando, e aí os homens vão ficando bravos, e eles chegam a um momento em que eles não podem negar, e eles soltam Pedro e João. Pedro e João então vai e se reúne com os crentes, e se reunindo com aqueles irmãos, eles começam a contar o que aconteceu naquela noite, em que eles estavam presos diante das autoridades, e começam a anunciar aqueles irmãos então, que já tinham sido tocados por Jesus Cristo. E perceba algo muito importante, queridos irmãos, não era simplesmente algo de um sentimento que eles tiveram. Prestem atenção nisso, é muito sério. A gente vive hoje uma espécie de religiosidade sensitiva, supersticiosa. O Evangelho não é superstição e não são sentimentos. O Evangelho são convicções verdadeiras. Diz isso comigo. O Evangelho são convicções verdadeiras. Assim como você entende que se você cair daqui de costas, você fazendo isso aqui, se lançando aqui de costas, você tem certeza que você vai morrer. Isso é uma convicção. O Evangelho precisa ser uma convicção em sua vida. Você precisa ter convicção de que não há outra alegria, outro prazer, outra satisfação que não seja Jesus Cristo. Não há outra vida que possa ser vida em abundância que não seja Jesus Cristo. E isso precisa ser convicção na sua vida. Não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com as coisas que dão certo ou deixam de dar certo. Não tem nada a ver com você receber uma bênção ou deixar de receber uma bênção. Quando nós começarmos a ter homens e mulheres assim, esses homens e mulheres começarão a orar e coisas começarão a acontecer. O que acontece aqui nessa igreja, irmãos? Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles começaram a falar, irmãos? Quando você fica cheio do Espírito Santo, o que você faz? Você fala que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você fala: a minha razão de viver é Jesus. Quando você está cheio do Espírito Santo e da convicção de Deus, o que você faz? Nada vai me afastar de Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que Jesus. Não há nada melhor do que Jesus. Convicção. Convicção genuína. Isso aqui não tem a ver com sentimentos. Isso aqui não tem a ver com quando as coisas vão bem. Isso aqui não tem a ver quando as coisas vão mal. Isso tem a ver com crenças verdadeiras, profundas, que precisam alimentar a tua alma. Quando se levantar alguma coisa que vai se contrapor à tua crença, você faz como Pedro e João: não há outro, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum melhor, não há ninguém mais importante em minha vida do que Jesus Cristo. Foi com essa convicção que Dietrich Bonhoeffer, quando foi preso pelos nazistas, ele disse que não negaria Jesus Cristo. E foi assim executado pelos seus executores. Foi com essa convicção que aqueles 8 jovens saíram dos Estados Unidos e foram para uma tribo no Equador para anunciar o Evangelho. E quando chegaram lá, foram mortos pelos
pelos índios, assassinados pelos índios, mas a esposa e os filhos, depois de alguns anos, voltaram para aquela tribo e anunciaram o Evangelho, porque não há salvação em nenhum outro. Não há nada debaixo da terra que vai surgir, que possa trazer maior alegria, maior satisfação para a sua vida, do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando nós começarmos a ter homens e mulheres com essas convicções, o que vai acontecer? Nós vamos gerar uma sociedade diferente, nós vamos gerar relacionamentos diferentes, nós vamos gerar prioridades diferentes, nós vamos ter desejos diferentes, nós vamos ter consequências diferentes das nossas vidas, das nossas atitudes, da nossa caminhada, porque aí, o que ele diz aqui? Da multidão dos que creram, da multidão dos que foram mudados, da multidão daqueles que começaram a ter a convicção em Jesus, começaram a ver somente, um só coração, e ninguém mais começou a se achar melhor do que o outro, e ninguém mais começou a achar que se relacionava com as pessoas por causa dos seus status, e ninguém mais se relacionava com os outros por grau de importância social. Pelo contrário, eles se relacionavam porque eles tinham uma fé, uma convicção verdadeira em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E a minha pergunta para você é essa: você tem essa convicção em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? É essa convicção que precisa acontecer. Não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com uma bênção que você vai receber, mas tem a ver com uma convicção que você entende. Não há nada nesse mundo, não surgiu e não surgirá nada nesse mundo mais importante do que Jesus Cristo. O dia que eu me casei foi um dia muito emocionante na minha vida. Um dia inesquecível. O dia que nasceu a minha filha, quando eu a vi pela primeira vez, Ana Luísa, foi um dia emocionante. Eu chorei. Foi um dia inesquecível. O dia que nasceu a Paula Vitória, foi um dia inesquecível. Mas o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. E foi o dia mais importante da minha vida. E que eu entendo que não há no mundo, no universo, e não haverá para a minha vida e para a vida de qualquer ser humano um dia mais importante. O dia de conhecer e decidir andar com Jesus Cristo. Você já tomou essa decisão? O que a igreja precisa, irmãos? Algumas pessoas me perguntam: pastor, o que a igreja precisa? A igreja precisa de homens e mulheres que tenham convicção em Jesus. A igreja precisa de homens e mulheres que tenham uma verdadeira crença em Jesus Cristo. O missionário da China, quando ele foi a primeira vez, esqueci o nome dele agora, mas ele estava pregando na catedral de Westminster antes de ir, e ele falou, perguntaram para ele: o que você precisa para fazer missões? Me dê 10 homens que confiem em Jesus, e nós vamos virar o mundo todo. Amém? O que nós precisamos nesse tempo? De homens e mulheres que confiem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Homens e mulheres que podem ser como Pedro e João, que vão falar para as pessoas: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ou homens como esse José, o Barnabé, que serão capazes de pegar tudo que tem e entregar ao Senhor Jesus.
A igreja não precisa fazer esse apelo. Nenhuma organização religiosa precisa fazer isso. Se você já foi ou frequenta ou vai nesse tipo de lugar, deixa eu te falar, não fique nesses lugares. Se alguém chegar e falar para você, eu quero te fazer um desafio de fé, vem aqui e dê hoje 1 milhão, porque você vai receber 100 milhões. Fuja desses lugares, porque isso não é o Evangelho. O Evangelho vem aqui e coloca a sua vida em Jesus, e viva para Jesus, e aprenda que não tem alegria, não tem prazer, não tem vida, não tem amor, não tem paz, não tem bondade, não tem nada melhor neste mundo do que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. É Ele que estamos aqui para adorá-lo. É a Ele que estamos aqui para buscá-lo. É a Ele que agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque as nossas vidas precisam ser do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E se você ainda não fez essa decisão verdadeira com Jesus Cristo, de tornar Ele como seu único e suficiente Salvador, levanta a sua mão, porque eu quero orar hoje por você. Eu quero pedir que o Santo Espírito venha sobre a sua vida e que você saia daqui tendo uma convicção verdadeira de viver para o Senhor Jesus. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não saia daqui vivendo uma vida cristã dupla. Não saia daqui vivendo um falso religiosidade. Não saia daqui vivendo simplesmente, tocando a sua vida, sem querer viver de fato uma vida com Jesus. Não há salvação em nenhum outro, é só em Jesus. Se hoje você quer tomar essa decisão, levante a sua mão, eu quero orar por você nesse momento. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar, ó Deus, essas 3 vidas, ó Pai, que hoje tomam essa decisão, e que o Senhor, ó Deus, trouxe o poder do Teu Espírito sobre a vida delas. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, os guarde, e que o Senhor, ó Deus, dê a eles, ó Deus, o desejo de crescer cada dia mais na Tua presença, Senhor. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que hoje precisam fazer uma reconciliação com o Senhor, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que ainda ficam enebriados com as coisas deste mundo, Senhor. Aqueles que ainda, ó Deus, não entenderam, ó Deus, a grandiosidade da vida que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Eu oro e peço e rogo que em nome de Jesus, o Senhor encha cada vida, cada coração, para viver em Tua presença e Te amar a cada dia mais e mais, em nome de Jesus.